Olá, meu nome é Sabrina Brinker, dentista, empresária de Porto Alegre. E eu sou Rafaela, dentista empresária também, aqui de São Paulo. Estamos aqui hoje com uma celebridade, Oh, Tiago Concer. É uma honra para a gente estar aqui contigo. tô muito Muito feliz. importante, muito especial nas nossas vidas. É empresário, palestrante, escritor, educador, que nos influenciou muito na nossa jornada, né, de crescimento pessoal. E hoje vamos começar com algumas perguntas interessantes. Primeiro, eu tô muito feliz, agradecer mesmo todo o convite, né? Uhum. Obviamente já merece um agradecimento, mas Sim. e saber, né, do impacto que a gente estava conversando aqui, eu fico muito feliz. Como a gente tem muitos canais, né? A gente não Sim. consegue controlar o quanto de impacto a gente faz, né? E pô, escutar de vocês é muito legal. E principalmente da área de saúde, né? Como foi falado também aqui, que tem um tabu ainda muito forte. Ter esse olhar comercial é muito bacana e a gente precisa levar para o pessoal esses conceitos. Porque o que que acontece hoje, né? O pessoal da área da saúde, ele enxerga vendas, quando tu fala vendas, como algo muito negativo, muito pejorativo. Ué, tu tá pensando em vender, mas tu não é da área da saúde? Como assim? Né? Então é feio, né? Na área da saúde, vendas é visto como algo feio, É negativo. assim. E a gente entende que a gente está entregando algo de valor para os nossos pacientes. Então, vender na nossa área é entregar alguma coisa que o paciente precisa, é solucionar o problema de alguém. Como vendas em qualquer área. E o produto, saúde, é um meio. Uhum. Ele é um meio. No final das contas, quando você entende, né, que é trocar o melhor produto e experiência com o cliente por dinheiro, e teoricamente esse é um fundamento da venda, a gente não pode esquecer da primeira parte. Trocar um ótimo produto ou serviço que funciona para ele e uma troca de dinheiro. Né? Então, tudo que é ofertado, que é bom, vai ajudar o seu cliente. Né? O que vocês fazem ajuda ou atrapalha os seus clientes? Sim. Ajuda. Se eu não tiver uma estrutura, um fundamento, um passo a passo de como eu consigo chegar nessas pessoas, qual a melhor maneira de ofertar, mostrar para elas como que elas podem ter o melhor benefício com aquilo que eu tenho, isso é venda. Né? Então, você está ajudando ele. Você não fazer uma venda consciente, que nós falamos aqui, é você não estar ajudando o seu cliente. Então, quer dizer, qual é a desassociação que a gente tem, né? Da saúde com vender? Não, é justamente isso. O problema é que dentro de vendas ainda tem um estereótipo muito forte, né? Tem um estigma muito forte, tem um histórico muito forte. Até porque a atividade de vendas não é uma atividade que você consegue se formar, diferente de um dentista, né? Então ainda tem todo esse estigma por trás. Mas as maiores do Brasil são excepcionais operações de venda e que funcionam muito bem. Sim. Aproveitando esse gancho, né? É um prazer estar aqui com Prazer, você. tudo meu. Quero te perguntar, Thiago, na saúde a gente cria um vínculo, né, com o paciente, assim como todas as áreas, todos os nichos. A gente, para conseguir iniciar um tratamento, por exemplo, a gente precisa desse vínculo de confiança, né? E pensando nisso, a gente sabe que tem muitas pessoas que procrastinam, muitas vezes, a tomada de decisão. E pensando nessa procrastinação, como que a gente pode, a partir desse momento, muitas vezes eu tô com a faca e o queijo na mão, eu sei que eu posso resolver muita coisa para aquele meu paciente. Como que a gente cria essa urgência sem parecer que está empurrando um tratamento? Legal. Tem um vídeo meu no YouTube falando como ser persistente sem ser chato. Sim. Né, que é um vídeo bem famoso nosso, e ele parte desses fundamentos. O primeiro deles, entender o porquê esse cliente está lá. Qual que é o objetivo que ele tem com o tratamento que ele vai fazer? Sim. O que ele espera? Por que ele foi naquele momento? E quando eu entendo isso, eu vou entender os motivos dele. Clientes compram pelos motivos dele, não pelos seus. Né? Então, é a primeira coisa. Só que, em geral, os vendedores, né, os profissionais, perguntam muito pouco. Sim. Então, quando eu não tenho essa informação, eu não consigo entender, por exemplo, o porquê dele não andar. E eu não consigo nem orientar ele para dar um próximo passo. Quando eu falo, olha, mas eu lembro que quando você nos procurou, você disse que já estava há muito tempo, né, procurando uma solução como essa. A gente mostrou alguns casos para você e, obviamente, você, né, falou para a gente que era realmente isso. O que está impedindo a gente de evoluir? É algo relacionado ao preço ou você ficou insegura com relação ao tratamento? Entendeu? Quando eu tenho esses dados, eu consigo usar. Aí tem todo um pacote de técnicas, né? Porque a gente chama de 2 caminhos. Então, quando eu pergunto de forma abrangente, a tendência da pessoa também responder de forma abrangente e a gente não evoluir é muito grande. Quando eu elenco isso, né? Qual o que está impedindo a gente, né? É questão de preço ou você não ficou seguro? Não, eu adorei, fiquei muito, até vi os casos, achei fantástico. É que
Uhum. Então- Geralmente a pessoa é sincera, né? Exatamente. Quando você Só que você tem que pergunta com conduzir. clareza. Uhum. Exatamente. Então, se você não conduz, esse é um ponto. E o terceiro ponto, o follow-up. Porque às vezes ela vai te responder, mas não é no primeiro contato, não é no segundo contato, não é no terceiro contato. Então, manter um follow-up, né? Você vai lá, a pessoa passa e recebe, vou dar uma pensada, vou ver com meu marido, com a minha esposa. Se eu não tenho um Isso fluxo, é bem comum, né? muito comum. Então, se eu não tenho um fluxo, e qual que é o primeiro fluxo? É gerar um compromisso de data e horário. Então, nunca se termina um contato com o cliente sem um próximo passo. Inclusive, se não vai ter mais próximo passo. Né? Então, por exemplo, então, perfeito. Então, Fernando, eu vou colocar aqui, que a gente está com uma agenda bem cheia essa semana. Eu tenho aqui terça-feira, às 1h15. Posso, então, te ligar e retornar para a gente ver essa decisão, né, que você tomou? Pode ser? Então, beleza. Você fazer agenda, manda um WhatsApp para ela. Então, esse follow-up para fazer a agenda também do vendedor. A gente tem vários dados que menos de 30% dos vendedores fazem follow-up com os clientes. Sim. Então, quer dizer, a cada 10 clientes, só 3 realmente tem uma sequência de contato. E motivos de perda, a gente já pegou grupos, né, de empresa que era o segundo maior motivo de perda, é porque o vendedor não fez follow-up. Então os clientes tinham até interesse, mas a falta desse follow-up fez com que os clientes acabassem não comprando. Porque a vida é muito corrida, né? Por um motivo ou por outro, a pessoa acaba esquecendo aquele assunto, enfim. É Quebra uma o processo rotina, de compra, né? Tem inúmeros motivos. A pessoa, mas eu falei com ela no WhatsApp, ela pode me responder. Tá, Bela, chamou ele uma vez. Eu vou falar por mim. Não pode desistir. Cara, olha, a gente tem entre 7 e 9 tentativas, é onde tem o maior pico de resultado. E a maioria dos vendedores param na terceira ou quarta tentativa. Então, Que olha acha só. que vai ser insistente. Vai ser, Que aí legal que esse entra. dado, né? E E é tão importante das pessoas saberem, porque muito. geralmente desiste, né? E Elas leva falam pro antes. pessoal. Mas desistem por quê? Porque como não assumem compromisso, elas acham que elas estão sendo chata. Então, quando eu falo que terça-feira, 1h15, eu vou entrar em contato contigo, eu tenho um compromisso com você. Eu preciso cumprir ele. Então, eu vou fazer um fluxo. Se você não me atendeu na primeira vez, eu vou ter que chamar a segunda, porque eu tenho um compromisso com você. Né? E a gente, obviamente, você tem técnica para cada contato. Então, a primeira mensagem, né, depois do compromisso é uma. Não me atendeu, existe uma segunda mensagem. Isso, hoje, você consegue fazer até automatizado. Você consegue trocar essas informações. Terceiro contato no terceiro dia. Não me respondeu, eu tenho uma mensagem diferente. Eu vou ficar até o último dia? Não. Quanto menor o custo, mais simples o que você vende, menos tempo você vai fazer. E menor o intervalo de um contato com o outro. Quanto mais caro, mais complexo, o tempo é maior do follow-up, Claro. e os intervalos são maiores. Então você não vai ligar 2 vezes no dia. Vai ligar Sim. uma, vai ligar outra tarde, no outro dia fazer um pouquinho maior. Mas tem que ter um fluxo até onde você para, porque senão você fica chato e também você fica perdendo seu tempo. Tem um Sim, momento, sim. né? E para cada uma tem uma mensagem. E por quê? Porque às vezes acontece isso. A gente tem a nossa técnica mais famosa de como você fazer cliente que parou de responder você no WhatsApp voltar a te responder. Essa é a técnica mais famosa que a gente tem, que o pessoal usa, a gente usa muito e os resultados são absurdos. Né? Depois de X tentativas, então antes de terminar, você envia um áudio para a pessoa de uns 15 a 18 segundos, só que sem som. Sem som, você pra já gerar vê. curiosidade. Gatilho de Exatamente. E curiosidade. escreve embaixo, olha, eu tenho uma proposta legal aqui para poder até Eu já vi um vídeo teu falando sobre isso. E é impressionante, a gente É usou engraçado. essa semana, tava com 6 clientes que já estavam na terceira mensagem, perfil com tudo, que não estavam respondendo. E aquela de Os mandar 6 uma voltaram. foto, mandar uma foto e apagar, mandar uma imagem e apagar, e falar, desculpa, porque na realidade era uma proposta, é um voucher, é um desconto, é alguma coisa específica. Também tem essa. É que né? o áudio, com essa mensagem, eu gosto também dessa, mas essa com o áudio, ela gera mais interesse. Mas o áudio não pode ser mandado sozinho, né? Ele tem que ser mandado com o texto embaixo. Script. Tá. Olha, eu conversei aqui com a minha gerente, eu consegui uma Boa. condição muito legal, só preciso que você me dê um retorno hoje, você consegue? Né? A gente fez isso, os 8 voltaram. Cara, você não vai fechar com todos, mas o que isso significa? Que, em geral, a maioria dos motivos de desaparecimento é preço. Em geral. Mas se você tem uma margem para negociar, as pessoas elas não vão discutir, algumas vão discutir, mas a maioria vai fugir. Então, como é que eu trago essa pessoa? Ah, Thiago, mas isso não é mentira? Não, não é mentira. Primeiro que você tem que ter uma condição diferente da que você fez lá. Porque esse é o texto, lembra? Sim. Conseguir uma condição diferente. Qualquer coisa que seja. E segundo, você está
trazendo a pessoa de volta para a conversa. E eu vou fazer uma outra proposta. Claro. Eu tenho uma proposta melhor para você, mas eu não estava conseguindo te mandar. Olha só, você não ia escutar minha proposta boa e você ia perder essa proposta. Então não é, porque muita gente fala, mas isso é sacanagem. Isso, claro que não é sacanagem. Eu só estou chamando a atenção dela porque eu tenho uma outra proposta. Estou usando um gatilho para ela escutar. Ela vai escutar. Eu tenho uma proposta diferente. Se eu não tivesse, seria sacanagem. Aí, obviamente, acontece. E olha, tem vendas assim absurdas, tipo 3 caminhonetes zero que o cara vendeu que estava perdido, o outro que vende carne, assim, um açougue imenso, que o cara não respondia, vai, ele vendeu, sei lá, de 400 mil reais em carne para um açougue imenso, porque o cara não respondia. Então, Caramba, é um ajuste, né, para fazer. Tem vários. Emoji, o uso de emoji, né, por exemplo, também conversa de WhatsApp, que é muito comum, né, no ramo da saúde. O uso de emoji é a atividade que mais gera... ela humaniza conexão. A conversa do WhatsApp. Por isso que o chat GPT faz bastante isso. Exatamente. Pra humanizar. Perfeito comentário. Porque ele humaniza. Você vê que ele... Putz, Fernanda, é Ele isso já mesmo, sozinho Thiago, você faz. tem razão, né? Ela quer E humanizar uma carinha. isso. Por isso que ela usa muito emoji. No WhatsApp também. Você vê que pouca gente usa emoji. Você vê que só com o uso de emoji, você diminui a quantidade de gente que para de te responder. Você vai ver. Pode usar. Pode. E tem gente que não usa emoji porque acha que infantiliza ou acha que de repente pode Você ser. tem os emojis certos também, né? Sim, não dá para exagerar. Vamos para a segunda pergunta. Tentando entender um pouco o nosso paciente, né? Tu passa uma proposta, tu sabe que aquela pessoa precisa muito daquele tratamento, mas a pessoa sabe que precisa fazer, mas por que muita gente adia mesmo assim? Adia algo que ela sabe que precisa fazer. Eu tava falando do cliente ou do vendedor? Do cliente. Do cliente. Por que o cliente, o paciente adia? Alguma coisa que ele sabe que ele precisa. Vamos lá. O cliente sozinho não compra nem 30% do que ele pode. Então falta, às vezes, follow-up, por isso que a gente entrou na questão do follow-up. Mas antes de mais nada, eu tenho que entender por que ele chegou até mim. Por que as pessoas param de comprar um outro? Alguma coisa que eu tinha de expectativa lá quando eu comprei ou quando entrei em contato, não aconteceu agora. Simples. Porque se eu entrei em contato, se eu cheguei até aí, se eu fui... Ele fez uma jornada a maior parte. Por que ele não iria? Sim. Então, eu preciso entender os motivos dele. Em geral, o que acontece é preço. Porque se a pessoa passou, se ela levantou a mão, falou com você, foi até lá, às vezes fez um diagnóstico, em geral é preço, né? Ou, segundo, ela não sentiu confiança. Então as objeções podem ser preço ou pode ser insegurança. Ela não sentiu ou confiança em quem vai fazer, ou ela não viu confiança no processo. Como é que, será que vai demorar? Será que vai doer? Será que não vai? Então, em geral, isso é isso. Ou é preço, ou é algum tipo de insegurança. Então, por isso que é muito importante validar as informações do começo. Né? E tem vários pontos. Então, por exemplo, é que aí você vai profundo um pouco mais, que são as dicasinhas. Você vê a roupa. A roupa da pessoa. Não é ter dinheiro ou não. É sobre ter cultura de investir em coisa melhor. Então, se você não é focado em preço, eu tô falando de gente que não é focada em preço, né? Se o produto é mais caro, essas percepções. Que relógio que a pessoa tá, que carro que ela foi até a sua clínica. Então, você entendeu que Qualificar que bem, ela né? tem. Sim. Porque esses detalhes falam sobre a cultura. Não, opa, essa pessoa sabe, ela paga mais por coisas de qualidade. Então, é um argumento que eu posso usar. Fernanda, realmente o nosso preço não é o mais baixo do mercado, mas ele também não é o mais caro. Né? Ele é um preço que acompanha o que a gente entrega. O nosso serviço não é um serviço para todo mundo. Nosso serviço é um serviço exclusivo para pouca gente. Um serviço de qualidade. Você quebra um padrão mas também, a qualidade não é o gatilho das pessoas que gostam de pagar mais. O gatilho geralmente é exclusividade. Exclusividade. Ele é um produto, o nosso serviço é um serviço exclusivo e não é para todo mundo. É para gente que não abre mão de uma qualidade excedente, de uma entrega e uma segurança no serviço, não abre mão por causa de uma diferença pequena de preço. Thiago, pessoas igual a você. Eu adoro quando você fala de quebra de objeção e quando você fala de quebra de objeção naquela quebra de padrão. De repente, esse tratamento não é pra você. Porque aí a pessoa fala, como assim? Como assim não é pra mim? Como assim não é pra mim? Nossa, mas eu fico assim... A gente chama de... o nome bonito é dissonância cognitiva. Né? A pessoa ela não espera uma resposta e você quebra um padrão de defesa de objeção. Porque tem gente que entra na objeção e você pode mostrar todas as coisas que ela está ganhando do mundo que ela vai perder. Não adianta, ela entrou naquela caixa. Como é que você quebra essa parede mental que ela criou? Com dissonância cognitiva, que ela fala, pera um pouquinho. Eu quebro aquele ciclo de pensamento dela um pouquinho. A gente às vezes usa muito isso. Ela não esperava por aquela resposta. Exatamente. E é importante a gente entender se esse é um desafio, porque talvez esse tratamento não seja o tratamento para você. Exato. Às vezes acontece também mesmo, né? Sim, e talvez pode ser um outro. Por que então a gente não inicia por esse daqui?
né? E aí, com essa experiência, com você vê o resultado, a gente vai para uma segunda etapa. O que não pode é ficar sem. E a Porque gente isso vê só vai piorar. Aí é outro gatilho fortíssimo, que é o do medo. Né? Você vende primeiro para o cérebro reptiliano, eu falei aqui, que é pro medo, a escassez. Né? Depois você vende pro cérebro racional. Isso não adianta você vir com muito argumento técnico. Às vezes o dentista vai vender para a pessoa. A pessoa da área da saúde tende a ser técnica, né? A formação dela é técnica. Técnica. Então ela vende, mas essa é a última camada. A primeira é vender para a emoção, para o medo. Né? Olha, se você continuar desse jeito, a tendência é piorar isso muito rapidamente. Sim. Então, a gente trabalha com tratamento high ticket, né? A odontologia é high ticket. Então, é uma jornada de compra longa, muitas vezes, né? Como que a gente faz para o paciente ver tanto valor que ele pagaria o preço que for para isso? Ótima pergunta. Vamos lembrar, então. Valor é percepção do que é entregue para ele. E valor é para ele, não é para a empresa. Então, vamos imaginar. O preço, vamos pegar high ticket, né? Todo mundo fala, eu quero vender mais caro, o pessoal usa as vendas de valor. Mas você quer vender mais caro com mais margem. É isso que você quer. Isso aqui é final da história. Para você chegar aqui, você tem a construção do valor. Né? A pessoa não olha o negócio e fala, quanto que é? 10 mil, outra é R$1. Não, ela tem uma construção de valor. Por que coisas caras estão em lugares caros? Por que coisas caras são... Você nunca vai ver uma coisa cara empilhada, já viu, não? Por que você vê empilhado? Coisa barata. Você não vê. Sim. Você não vê uma bolsa de alto valor. Sim. Ela está Não. debaixo de uma luz única, separada. Então, tudo tem que comunicar valor. Então, vamos pegar uma jornada de como comunica valor, por exemplo, para dentista. Então, desde qual que é a jornada? Como que ela chega a você? Primeira vez que ela vai chegar a você, primeiro ela vai te descobrir. Como que ela te descobriu? Eu vi ela num evento de especialista em dentista. O Instagram dela. Como que o Instagram comunica? O seu Instagram comunica valor? Não, tá tudo desarrumado, o lugar é... Vem desde antes de ela não te conhecer, na verdade. Ela nem começou. É aqui que ela vai construir. Lembra que cada ponto desse é uma construção de valor. Sim. Onde que fica o consultório? A clínica fica onde? Se ela fica num lugar que não condiz com o que você vai cobrar, ele já diz muita coisa. Né? Então, tudo aqui, eu nem comecei. Aí eu cheguei lá, beleza, vou lá, gostei de tudo isso aqui. Cheguei lá, como que é a fachada? Onde que tá? Tem lugar para eu parar? Tem um serviço de valé? Você entendeu que cada ponto que eu tô falando é uma construção de valor. Eu não falei com você, eu não sei quanto é, mas eu tô construindo o valor que eu vou pagar. Cheguei no local. Cara, chego no local. Baita de uma clínica bonita. Móveis bacana. Tem água, tem suco. Tem uma pessoa te recepcionando. Uma experiência legal. Uniforme da... cada ponto que eu tô falando é a criação de valor. Vou falar com a secretária. Simpática. Cordial, Cordial, bonita, pergunta o seu arrumada, nome, né? repete, te dá um brinde, põe você no local. Se a pergunta você quer suco, água, não sei o que. Construção. Quando eu chego no local, abro a sala do dentista, é incrível. A roupa do dentista, incrível. Uma bela de uma televisão, uma música que condiz com o negócio. Cada ponto desse está criando valor. Então, como é que eu vendo mais? Com essa criação de valor. Como eu vou explicar o atendimento que ele faz, genuinamente interessado, né? Saio do técnico e explico para ele, né? Gero vínculo com ele, entendo um pouco mais como que é a rotina do dia dele, por que ela foi lá, ela já tentou outros tratamentos, deu certo ou não, ela já conhece. Tudo isso daqui. Quando chega a hora de passar o preço, ela já sabe que ela vai escutar um valor que não é baixo. Né? Agora, eu passo por a mesma coisa, eu vou no hotel da rede, não vou citar o nome, mas uma rede barata, que é mundial conhecida. Eu chego na hora de pagar, custa 4.400 a diária. Não teve um... Não condiz, né? É óbvio. Aí você vai no Tangará, por exemplo, você paga 4.400, tá tudo beleza. Sim. É tudo certo. Você vai no Rosewood, você paga 4.500, tá tudo beleza. Você vai no Belmont, né, no Copacabana, você paga 4.800, 4.500, 4.200, tá tudo beleza. Foi construindo o valor. As pessoas, a cordialidade, o quarto, a cama, o tecido. É óbvio que você vai pagar. Você vai pagar R$100 num drink no Copacabana e tá tudo beleza, você vai achar normal. E vai pagar 35 talvez num barato e não vai achar. Então, o valor, ele é uma construção dele, não é o que você paga. A dentista pode ser livre docente pela Universidade Mundial dos Dentistas Sensacionais. Dane-se. Isso não tem impacto pro cara. Produto bom, técnico sozinho não se vende. É a construção. As pessoas pagam pela percepção que elas têm daquilo.
né? Porque o técnico ele tem um limite de preço. Ele só vai pagar acima daquilo diante da percepção que ela tem. Então, se você quer vender dentro de uma linha muito alto valor, eu preciso criar um valor. Não vendo, não preciso criar tanto valor. Perfeito. Perfeito. Vamos para mais uma pergunta, então. Confiança não vem do que você diz, vem do que o outro sente. Essa que é a verdade. O que faz alguém confiar de verdade no profissional? Legal. Primeiro, vamos lá. A área de saúde é uma área específica. O nível de confiança técnica tem que ser muito alto. Ninguém vai fazer uma cirurgia. Ninguém não, né? Ninguém é muita gente. Tem muito maluco que faz procedimento com qualquer doido. Mas, obviamente, uma formação, uma recomendação. Então, o que cria confiança, né? O principal deles é uma recomendação. É alguém que você confia. Cara, pode ir lá nele que eu fiz. Então, esse é um. Segundo, a própria formação. Formação, cara, que tem mestrado, conhecimento, especialista nessa área, né? Mas a pessoa ela precisa saber que você é. Então, a criação de confiança é isso. Não adianta nada eu ter um doutorado, ser especialista, ter vários prêmios e as pessoas não saberem daquilo. Por isso que quem não se vende não consegue ganhar dinheiro. Né? Quantas pessoas... Não saber passar isso para a pessoa, né? Não é vergonha nenhuma tu poder se colocar, olha, eu sou especialista. De nenhuma maneira. Anos. De nenhuma maneira. Uhum. Quem vende mais e melhor é quem conta melhor a história. Uhum. Eu não sei se você é excepcional ou não, até eu ter uma experiência com você. Mas, de novo, a jornada precisa acontecer. Eu, quando eu passo por uma experiência dessa que eu acabei de falar para vocês, eu chego no lugar, inclusive, com muito mais segurança. Né? Quando eu mostro que eu sou um especialista, eu chego com muito mais. Quando eu explico exatamente o que vai acontecer, sem me aprofundar tecnicamente, ou até aprofundo, mas eu traduzo isso para uma linguagem, né? Olha, no final das contas, isso que eu vou fazer não vai ficar esses formatos. Então, eu posso mostrar antes e depois, né? Por exemplo, de alguém, olha, muita gente faz isso, quando usa uma técnica, um produto menor, pode acontecer isso aqui. Aí você mostra talvez muito mal feito. Como que a gente faz para resolver isso? Nós fazemos isso daqui. Com isso, a sua garantia, usar palavras de conforto, a sua garantia, a confiança que você tem, a segurança que você tem. Então, conforme nós vamos passando, no segmento de saúde, essas palavras vão gerando confiança na pessoa. Né? Então, segurança, tranquilidade, né, que você vai ter. A repetição disso vai gerando essa segurança. Né? E, obviamente, e no final das contas, não parecer desesperado para vender. Tira confiança. Total. Não só no segmento de saúde. Eu acho que é importante o olho no olho também, né? Conexão Parece total, uma coisa né? tão boba, né? Mas tu olhar pra pessoa e se conectar de verdade, né? Genuinamente. Principalmente, de novo, nós estamos falando da área de saúde. Pô. A área de saúde ela tem uma camada, é diferente de eu comprar um software. Sim. Vai impactar minha empresa inteira? Mas não é diferente, pô, com a saúde. Então, a área de saúde tem um impacto muito grande, esse nível de confiança. E claro, né, o olho a olho, você conseguir conversar com a pessoa, explicar exatamente, tem um impacto monstruoso. Uma coisa que eu vejo assim no dia a dia nosso é que a clareza na linguagem, na comunicação, ela impacta grandemente nos resultados, assim. E assim, ao ponto da pessoa chegar e ser falado passo a passo o que vai... Que nem criança. Olha, a doutora está preparando na sala para te receber. Olha, agora você vai para tal lugar. Agora, isso gera um conforto, uma segurança para o paciente tamanha que eu comecei a mudar tudo isso dentro do consultório, a Sabrina também, e a gente começa a perceber a mudança. Então, seja no falar, seja no passo a passo, qualquer coisa, isso que você falou eu acho que realmente faz muito sentido, que a experiência é justamente trazer essa segurança para o paciente, porque não é um ambiente, que legal, dele. Não é Disneylândia que eu tô indo lá, né? Não. Então, assim, quanto mais você fala de forma clara com o paciente, acho que fica muito mais fácil para ele entender. Por isso que explicar o procedimento é importantíssimo, mas traduzindo um pouco, né, para não ficar muito profundo, né, no tecnês, você traduzir isso. Então, se você levantou quais são os motivos, porque é tão importante você aprofundar, né? Quando a gente fala de estética, tem muita emoção envolvida. Muita. Tem muita emoção envolvida. É que é medo e desejo, né? Exatamente. Por que ela tá lá? Ela já tentou. É muito importante. É muito importante. É que no nosso universo existem as duas coisas, né? O desejo de um sorriso melhor, que daí pode ser só estética, ou a dor de um problema maior. São as duas coisas que acontecem. De qualquer maneira, entender isso é muito importante. Sim. A gente tem mais medo, a gente tem menos medo. Explica, olha, o que vai acontecer? Eu vou fazer essa parte, depois eu vou fazer isso. E o que no final vai sair? Que é coisa que geralmente a pessoa técnica não faz, né? Ela explica tecnicamente, mas ela não... porque a última... e o que isso vai devolver de benefício para outra pessoa? Né? Inclusive essa palavra paciente, né? Eu falo, arranca essa palavra do médico dentista. É um cliente. Porque o paciente já fica na cabeça do dentista, do médico, que o outro depende de você. Sim. Por isso que o pessoal explica e fala, beleza, é isso aí, viu? É isso que eu vou fazer. Não, é isso que eu vou fazer, mas qual o benefício que você vai ter?
né? O cliente ele quer olhar isso, o paciente não, cara, ele fica ali passivo, escutando. Agora, no passo do cliente, não. É assim que gera segurança. Eu falo por mim, vou fazer um tratamento, qualquer que seja, estético, cara, o que vai acontecer? Saúde, pô, machuquei o joelho, cara, como é que vai ser o procedimento? Então, a primeira semana vai ser assim, a segunda para cá, terceira já diminuiu muito. Eu vou ganhando confiança, porque é legal. Então, eu sei que eu preciso vir essas 2 semanas, que na terceira já vou estar com dor menor. Isso, é a pessoa olhar em você como um especialista, né? Fala, ninguém bate boca com o médico. Por que bate boca com qualquer outra pessoa, né? O médico, você senta, o cara fala, vai tomar 3 gotas disso aqui, vai fazer. Você levanta, vai embora e faz. Porque ele vê do outro lado uma autoridade. Então, se mostrar como uma autoridade, por isso que cada vez mais se expor em redes sociais, né? Se mostrar como. Porque é lá que as pessoas fazem. É lá que as pessoas fazem a jornada. Ninguém tropeça e cai dentro de uma clínica. Sim. Né? Ninguém. A pessoa ela faz uma vitrine, jornada. Né? O teu Instagram é tua vitrine. Exatamente. Então, Thiago, olha, para finalizar, eu queria que você desse aí uma dica para os dentistas agora, né? Para como que eles podem fazer, de repente, para sair do ponto A para ir para o ponto B, de repente, para crescer, para ver como negócio o seu consultório, né? Então, é isso. Bom, eu acho que você falou um pouquinho. Primeiro, ver o consultório como negócio. Imagina que a sua consultório ela é uma empresa. Imagina, ela é uma empresa. E toda empresa ela tem aquela máquina que a gente trouxe. Ela tem que adquirir pessoas, tem que atender essas pessoas que estão lá dentro e tem que fechar com lucro. Isso é um negócio, né? E lá dentro você tem pessoas para isso. Então, a primeira coisa, comece a frequentar lugares, pode ser até curso online, mas entenda assim, fale, discute, frequente lugares, põe a sua cabeça para frequentar lugares, né? O ideal, presencialmente, você já viu o impacto daqui. Mas mesmo que não seja, né, coloque a sua cabeça em lugares que falam de negócio. Não se esqueça, a sua atividade, dentista, ela é um meio, por acaso é saúde. Poderia estar vendendo peça automotiva, mas você tem o mesmo objetivo do que uma empresa que vende peça automotiva. Você tem que adquirir clientes, você tem que atender muito bem. Lembrar, atender é uma jornada, né? Não é só atendimento. Não adianta ser simpático, né? E não ter um processo comercial de fazer follow-up, né? Perguntar porque as pessoas às vezes não tomam decisão na hora, tal. E depois vender mais para essas pessoas, que se você não vive só de cliente novo. Sim. Ninguém no mundo vive só de cliente novo. E essa é a sua terceira etapa. Então, olhe a sua clínica como se fosse uma empresa. Como isso? Frequente lugares, seja online, presencialmente, que tenham pessoas que falem de negócio, porque não vai sobreviver. E a sua atividade, quanto mais distante de negócio ela está, menos vai te pagar. Essa é a grande verdade. Todo negócio está virando um negócio de vendas. Os advogados, você vê quantos advogados vêm aqui? Sim. Né? Médicos, pelo menos toda vez tem 1 ou 2 médicos que vêm tratar aqui com a gente, né? Desassociar que venda é algo que você tem que empurrar, né? Venda é só uma metodologia para que você possa atender o seu cliente da melhor maneira possível. Em troca, ele te dá dinheiro. Sim. É isso. Muito obrigada. Obrigado a você. Viu? Resumindo, vender, né, é resolver um problema de alguém. No nosso caso, um problema de saúde. Exatamente. É isso. Ele é um meio à saúde. Não esqueçam, porque parece, né, que ofertar para as pessoas. Galera, Tiago, mas eu vou ficar ofertando para as pessoas. Sim, onde que está errado da venda? Só para deixar claro aqui, porque esse é um paradigma, né? Quando você oferta alguma coisa que não faz sentido para ele. A sua frase foi ajudar o cliente com o produto ou serviço que você tem. Se o produto ou serviço que você tem não vai ajudar, não oferte. Porque isso também não é venda. Isso é picaretagem, isso é empurrar para os outros, isso é falta de compromisso. Isso não é venda. Venda é ajudar o cliente com o seu produto ou serviço que você tem em troca de dinheiro. Olhe para o seu negócio como venda e frequente, que a parte mais a técnica é fácil, vocês viram aqui. A parte mais difícil é a mentalidade. Atender com excelência é o básico, a gente tem que fazer de qualquer forma. Exato. Mas essas skills, essas habilidades, eu acho que entender que nós somos também empreendedoras, nós temos também um negócio e pessoas que estão junto com a gente, crescendo junto com a gente, né? A gente está gerando emprego, a gente está movimentando, né, o Brasil. Então, eu acho que é ter um pouco dessa mentalidade e que também é uma outra vertente que é tão importante para nós, né? Como empreendedoras, como dentistas também, né? Não consegue melhorar se não tiver com dinheiro. Né? Estar em ambientes assim como a gente está hoje, né? A mentoria que eu estou fazendo de 1 ano sobre negócios. Não é comum um dentista fazer isso. Não, mas muda muito, né? Muda muito, porque tu consegue enxergar de uma forma diferente. Você começa a usar lentes. A sua lente. Eu tenho certeza que a maneira como você olhava para as coisas, para o seu negócio, 1 ano atrás, como está aqui, é muito diferente. Né? Você começa, inclusive, a chegar num restaurante,
que é o mais clássico quando você começa a ter um olhar de negócio. É, muito. É. Isso aconteceu Não é? comigo. Agora ela só fala Não. LTV, É, CAC, ela só fala. não. Ela só quer, Isso ela só acontece- quer falar. Não, eu vou contar um episódio. Eu cheguei no restaurante que Olha lá, tem viu? dentro Não do colégio sabia, dos não meus sabia. filhos, né? Não conhecia. Cheguei lá e disse, eu queria pedir uma coisa, né? Quais tipos de massa vocês têm? E a resposta, é só olhar o cardápio. Meu Deus do céu. E o garçom... Eu preciso falar com o dono disso daqui. Me deu uma vontade de... E o garçom, eu falo, É eu só tenho olhar vários o vídeos. cardápio. O garçom é o vendedor que mais consegue aumentar o ticket médio no mundo. Claro. É um garçom. O cara pede uma cerveja de R$15, um chopp. Sim. Cara, puta que legal. Você gosta de cerveja mais clara, mais escura? Posso falar? A gente tem uma artesanal aqui que é única. O cara que gosta... Cara, custa 35, dá 3 vezes mais de margem. É. Posso trazer pra você? Ela é um pouquinho mais cara, mas ela é incrível. Pronto. O mesmo pedido que açaí, o cara consegue fazer Totalmente 50%, diferente. 60% É. mais de margem num único pedido. O cara pediu um vinho de R$150. Pode falar, ó, tem esse de 210. Ele é um pouco mais caro, mas ele é muito superior a isso aqui. Só que a margem, o custo é praticamente o mesmo. O cara consegue colocar, sei lá, 90% de margem no negócio simplesmente com uma atividade. E o garçom faz isso. E nem só É. isso, fideliza. Faz com que a pessoa Claro, volte sempre, porque eu gosto do garçom, porque eu Exato. gosto. Isso é Claro. clássico do restaurante, né? E tem, além disso, né, tem a outra Mas eu fiquei coisa... chocada. Eu disse, meu Deus, né? Mas isso é a realidade, Começa né? a prestar É. atenção nos outros negócios. É isso que E é tem um verdade. passo, e esse é um passo de venda. Aí tem um passo anterior, que é a visão de empresário, que o dentista começa a ter. Quando ele chega num restaurante, ele olha a quantidade de cadeira, e fala, cara, peraí, tem 50 aqui, cabe 50 pessoas. Quanto que... Qual o Eu falei, faturamento? quanto será que é o ticket médio por mesa aqui? Essa mesa roda quantas vezes na noite? Será que umas 4 vezes? Aí você começa a olhar, Não cara, dá pra quantos parar de garçons? pensar. Pô, ele tá com 6 garçons, ele deve ter mais umas 10 pessoas na cozinha. É. Quanto será que deve custar? Já começa a fazer isso aqui. Qual Fala, rapaz, isso custa aqui a não tá dando operação? lucro. Você começa a fazer isso. Começa, cara, isso aqui não tá dando lucro, não. Isso aqui, né? Mas quanto que custa esse ponto? Que é a visão de negócio. Eu falo É. que É que tu começa a se apaixonar por isso, né? Claro. E É meu além marido, de eu tudo. chegava em casa, ele dizendo, no final de semana, dá pra tu falar de outro assunto? Vamos mudar um pouco o assunto, porque esse assunto venda tá... LTV e CAC. Chega disso. LTV. vamos falar de outra coisa, quem sabe? Ai, mas é isso. É isso, a gente se apaixona, né? Exatamente. Né? É um bom sinal de que você já começou a olhar as coisas como um negócio, Sim. que é o que elas são. Puxa, muito obrigada, Muito viu, obrigada. Thiago, Pela por gentileza. contribuir tanto para nós, para profissionais, para empresários e para nós da área da saúde, que a gente pode falar aqui e que possa chegar para mais e mais pessoas o teu conteúdo, que as pessoas possam te seguir e possam também aprender bastante com você. Que bom, espero poder ajudar mais vocês ainda. Obrigado pelo feedback, muito importante saber. A gente realmente ajuda, a gente consegue chegar a ter acesso a todo mundo, né? Então, obrigado e conte sempre com a gente aqui. Muito legal. Obrigada. Obrigada. Obrigado a você, gente. Vale. E vamos vender. Ê! Vamos vender!